Começa agora, Abominável Podcast, com Dani Taranha e Rodrigo Ramos. Oi, gente, esse é o Abominável Podcast, Dani Taranha por aqui com Rodrigo Ramos. Olá, Rodrigo. Welcome to the jungle. Shanananananani. Olha, por um momento eu achei que fosse o Axl Rose. Tô cantando melhor que ele. Não, a sua interpretação me deixou muito espantada. É que você não viu aqui eu rebolando enquanto cantava. Segurando como chama? O pedestal do microfone. Com aquela bandana sem camisa e aquele short branco, que na verdade era uma cueca, né? Aquele shorts de... aquela bermuda lycra de academia. A única pessoa que conseguiu sair em público com um shortinho de lycra branco e que não foi ridicularizada, assim. Ou talvez tenha sido. Talvez. Na época não tinha internet. Se bem que eu acho que a galera falou que era... Como é que era? Fashion, né? Visual rock and roll, fashion. Sim, super. E a gente adorava aquilo. Pois é, senhores. Com sunga branca ou não, começa agora o Abominável Podcast. Falando sempre do nosso Apoia-se, apoia.se/Abominável Podcast. Venha fazer parte dessa festa. Venha fazer parte dessa grande alegria. São 3 categorias que você vai descobrir e entender melhor acessando o apoia.se/Abominável Podcast. Tem lá as recompensas, entre elas sorteio. Tem também um episódio apenas para apoiadouros. Todo mundo aí que queria um episódio a mais do Abominável Podcast, agora entra lá, apoia a gente e você tem acesso ao episódio extra, que estamos fazendo uma cobertura década a década de 100 anos dos filmes de terror. Passamos já da primeira, que foi até ali finalzinho dos anos 20, e agora o próximo vai cobrir a década de 30 ali. Então, se você quiser acompanhar essa viagem cronológica pelo universo horrorífico, apoia a gente lá e tenha seu acesso garantido. Como eu gosto de dizer, um grande telecurso 2000 do terror. Só no apoia.se/Abominável Podcast. Recados dados, vamos entrar na floresta. Isso, né? Para fazer sentido a minha abertura ali, que é porque o povo deve ter ficado pensando até agora, que diabo foi isso? É isso. Por que ele imitou, que ele cantou, ele faz parte do Guns N' Roses agora? Cover. Welcome to the Jungle, terror na floresta. Tem muitos filmes de terror que se passam numa floresta, num bosque, num lugar cheio de mato. Nós somos do tempo em que tudo era mato. Quando a gente chegou no terror, tudo era mato. Tudo era mato. Claro que antes da gente colocar aqui os filmes em destaque, temos menções honrosas. Não dá pra falar de terror na floresta sem falar de Evil Dead. Porque quem nunca passou um fim de semana numa cabana no meio do nada? Leu um livro que encontrou no porão, que rodou um disco ao contrário. Quem nunca teve que sair correndo, fugindo do capiroto? Evil Dead nos ensinou que isso é possível. É até normal e rotineiro. Mas é só mais um dia na vida de Ash. Então. Você sabe que toda vez que eu pego agora um Airbnb no mato, eu sempre lembro de Evil Dead. Porque a gente foi ensinado a prestar atenção em cabanas na floresta. Olha, eu vou contar uma história que tem a ver com isso. A gente alugou um Airbnb num sítio, na beira de um lago e tal. Bem propício para Evil Dead. Pro Jason também, né? Pro Jason também. E aí tinha uma sala trancada, cheia de televisão. Aí a gente achou, nossa, parece temos vagas, né? Mas era só, televisão velha e tal. Mas a minha esposa, futricando nas coisas lá no armário, achou um jogo de suruba. Como que era esse jogo de suruba? É um baralho assim, né? Aí tem lá, você tira a carta, tá escrito lá, dá um beijo na pessoa na sua direita. Aí dá outra coisa pra pessoa na sua esquerda. E assim vai, e tinha uns nomes, né? Um dos usuários lá que jogou aquilo tinha a alcunha singela de Chapolin.
Maravilhoso, gente, sério. Vocês não roubaram? E aí a casa, assim, tinha um aviso que era para não subir na pia. E o primeiro dia que a gente chegou, a gente ficou, por quê? Quem sobe na pia? Aí a gente entendeu, né? Porque é um lugar já feito para isso, né? Tem sofá em tudo quanto é canto da casa. Meu Deus, vocês foram na casa da suruba e não sabiam. Agora, eu fico pensando, o que é pior? Encontrar o Necronomicon ou encontrar o baralho da suruba? O que você prefere? Uma cabana na floresta. Como a gente acabou não jogando, prefiro o Necronomicon. Eu acho que eu prefiro o Necronomicon também. Não, poderia ter desenrolado melhor isso, mas a gente acabou só... Ficou esquisito. Assim, bem conversadinho, tudo se resolve. Mas tem que combinar antes. Você não pode chegar no susto. Se combinar direitinho, todo mundo transa, né? Que é o ditado. O ditado é esse, mas você chega no susto, não tem como. Você fala, pô, eu não me preparei pra isso. Me preparei, não me depilei. Não, então. Você entendeu? Tem uma série de coisas que você precisa se preparar e a pessoa chega... Então, ainda assim, é melhor encontrar um livro do capiroto. Que pelo menos... Você já vai saber o que fazer. Sabe como lidar com o capiroto, né? Agora, com outras coisas, dá um pouco mais de trabalho. Mais normal que uma suruba, né? Queridos, não tem suruba aqui, tá? Apenas no Airbnb do Rodrigo. E Evil Dead também não teve suruba. Teve o livro do capiroto, que deu um trabalho do cão pro Ash. E que continua dando trabalho, porque a gente quer ver mais filmes de Evil Dead. Sim, o capiroto não, o Necronômico tá distribuído aí agora, né? Todo mundo tem uma cópia. Todo mundo ali pode fazer a sua... Vamos ver o que vai rolar nos próximos filmes. Pra onde vai esse trem? A gente citou aqui o Jason, é bom falar de Sexta-feira 13 também, né? Porque sempre um acampamento, né? Sei lá... vamos fazer alguma coisa ali, sempre jovens numa cabana na floresta. Vamos jogar o baralho da suruba, aí se dá mal. Aí é Sexta-feira 13. Tem um peitinho, um mamilo que pula, alguém com a sunga branca que não seja o Axl Rose. Correu de sunga branca no mato. Com certeza é Sexta-feira 13. Tem que ser mencionado também porque é um terror na floresta, né? Temos que falar também, lembrar aqui de Bruxa de Blair, esse grande filme. A.K.A. um dos melhores filmes de terror de todos os tempos. Pois é, esse grande filme que apavorou todo mundo numa floresta. Uma grande sacada cinematográfica que jamais vai existir outro igual. Por mais que tentem, mas o tempo não volta, gente. O mais recente que teve foi aquele da Mila Jovovich lá, das corujas, né? Acho que pegou muita gente de surpresa aquele. Eu caí nessa. Da Mila Jovovich, eu caí. Eu achei que fosse verdade. Você já tinha quantos anos? Eu já era uma pessoa adulta. Mas é que assim, num primeiro momento, eu falei, tudo bem, é ficção, mas será que é baseado mesmo? Será que tem? Aí eu fui procurar, né? Porque a gente tem um negócio chamado internet. Que naquela época de Bruxa de Blair não era assim. E aí eu entrei e falei, olha que safados. Picaretas. Safados. Quase acreditei em Mila Jovovich, mas fiquei impressionada com o filme. Sacripantas. Mas eu fiquei com medinho daquele filme. Depois passou, né? Falando em bruxa, a própria bruxa do Robert Eggers também se passa numa floresta. O pessoal vai lá, vai mexer com quem tá quieto. O que acontece? Sumiram com o bebê. Acharam que o bebê tava na floresta, que a bruxa tinha pego o bebê. Será que era isso mesmo? Era um bebê reborn? Né? Jamais saberemos. Outro que se passa também numa floresta, de uma maneira diferente, é um lugar silencioso. O primeiro filme, principalmente, né? Eles estão lá numa casa, no meio do mato, enfim, tentando sobreviver ao apocalipse. Teve o segundo, que eu achei interessante, teve o prequel, que é o Day One, e teremos um terceiro, né? Que vai ser realmente a continuação direta do segundo. Gosto dessa franquia, acho interessante. Quero ver como é que eles vão encerrar isso daqui. Temos o Ritual, que falamos poucos programas atrás. Outro filmaço de floresta. Já falamos também de Cabana do Inferno, filme do Eli Roth. A gente tem também outro filme do Eli, que é o Green Inferno, né? Que acho que no Brasil chama Canibais, que é também numa floresta. Então, ele gosta bastante de floresta, o Eli. Curte ali uma cabaninha. Mais recentemente, a gente teve In a Violent Nature, na natureza violenta, que se passa também numa floresta.
E esse filme nós falamos dele acho que ano passado, porque Entre ele os é um melhores. filme... Sim, ele é um filme com a perspectiva do assassino. E aí você percebe o quanto o assassino é chato pra cacete. Não faz nada, só fica maçante esse andando. assassino, né? Cara, como ser assassino é chato. Como o Jason só caminha, 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 caminha. Ficou estranho isso, mas vocês entenderam. Eles só andam. Que chatice. Pois é, esse filme mostra isso. Ele bate lá os 5.000 passos por dia, né? Fácil. Ele consegue. Tá sempre em forma, né? Tá sempre no shape. Por isso que ele consegue erguer a pessoa pelo pescoço, cortar no meio. A academia dele é a selva, é a natureza, meu amor. E pra fechar nossas menções honrosas, o último Lobisomem que saiu no começo do ano também se passa numa floresta. Julia Que é Garner. bem legal. Eu gostei também, sabia? Eu achei que o pessoal ficou, não sei o quê. Falei, mas vocês são chato pra cacete, hein, meu? O povo tá enjoado, acostumou Chato mal. pra cacete. O filme é, assim, não é espetacular. Mas o filme é bom, poxa vida. Achei bom, a galera é chata. Se você não assistiu ainda o Lobisomem, assista, que eu acho que vocês vão gostar. Ele é sim legal, ele tem coisas legais. Vale a pena. Isso que eu digo pra vocês. Bom, dada aqui as menções, vamos entrar nos filmes. Até porque essas menções são muitos filmes que nós já falamos aqui várias vezes. Então, por isso que a gente não repete, que senão fica sempre falando dos mesmos filmes. Então, às vezes a gente traz filmes que não são tão bons assim pra falar, que é pra vocês também terem a oportunidade de assistirem a outras coisas. E, Aqui né? trabalhamos nem sempre com qualidade, mas com quantidade. Que é importante também vocês conhecerem outras Variedade. obras. E às vezes também você conhece e fala, putz, gostei mais dessa do que da outra. Que acontece também. A gente marcou aqui por ordem cronológica, tá? De lançamento. Em 2003, saiu um filme que todo mundo conhece, Pânico na Floresta. Esse aqui teve várias continuações. É uma bagunça, né? Porque eles botam outros filmes com o nome... É verdade. É uma grande bagunça. Mas é bem legal. Mostra um jovem médico que tá indo para uma entrevista de emprego. E aí ele tá lá num engarrafamento interminável, nas estradas da zona rural da Virgínia. Buscando uma rota alternativa, ele pega o quê? Um atalho. Amigos. Nunca pega um atalho, gente. Você não conhece, não vai pegar um atalho. Principalmente se for da Virgínia, que ela já faz a base lá, que não é das melhores. Aí vai fazer um atalho, a gente sabe que não vai dar certo. Aí lá, nesse atalho, nessa estrada isolada no meio da floresta, ele sofre um acidente, né? Ele bate ali o carro com um grupo de jovens, sempre os jovens. Sempre um grupo de jovens. E aí, então, eles se unem, porque os dois estão no meio do nada, né? Os dois grupos ali, o grupo e o médico. E precisam, eles se unem ali para tentar sair dali e tal, voltar para a civilização. Só que eles descobrem que a região esconde o quê? Horrores. Horrores. Uma família de canibais deformados. Eu amo isso. É sempre um canibal e ele é sempre deformado. Por quê? Porque o DNA cagado. Como é que é? Um casamento congênito lá, não, esqueci o termo. Consanguinidade. Consanguíneo. E aí o pai que pegou o primo, que pegou a tia, que pegou no outro primo, não sei das contas, vai virando uma grande salada. E aí nasce um monte de gente com DNA cagado, que automaticamente, segundo os filmes de terror, são canibais. São canibais, né? Não pode ser só uma pessoa que, sei lá, é deformada. Não, deformada and canibal. E aí vira uma grande festa esse filme. Várias continuações, algumas interessantes, outras descartáveis. É slasher, quem gosta. Teve um reboot horroroso. Nossa, esse reboot que tem a ver com uma seita, não é esse? Péssimo. Meu Deus, como é ruim esse filme. Muito, muito ruim, verdade. Foi o quê? Uns 3 anos atrás? Faz pouco tempo, mas passou batidaço. Nossa, ainda bem que ninguém viu isso. Quer dizer, a gente assistiu. Mas, meu pai amado, realmente era muito ruim. Só lembrando que o Pânico na Floresta também tem uma coisa muito boa, que é a Elisa Dushku. E tem um cara gato lá também, que eu esqueci o nome dele. Só no primeiro também, porque nos outros Eu só vi o primeiro, não vi os outros. É uma molecada que eu falo, gente, eu já passei dessa fase. Mas, se eu não me engano, o médico do primeiro filme é gato. Se não me falha a memória. Vamos para 2006, porque tem um filme que saiu nesse ano chamado A Floresta, com Bruce Campbell. Falamos aí de Evil Dead.
Esse homem não sai da floresta, gente. É um negócio impressionante. O filme se passa em 1965, quando o Joe e sua esposa, o Joe é o Bruce Campbell, eles têm uma filha chamada Heather, e a filha é meio problemática. Eles mandam a menina para um colégio interno que fica numa floresta isolada. Eu amo isso. A menina já não bate bem. E aí você vai mandar a menina para um colégio interno no meio da floresta. Tem tudo pra dar certo. Tem tudo pra dar certo. Não, isso que é o pai do ano, né? O pai do ano. Quer se livrar mesmo da cria. Não julgo. E aí, chegando lá, a Heather começa a ter pesadelos. Começa a ouvir vozes que vêm ali desses bosques que tem ao redor do local. Aí ela tenta entender o que está acontecendo. Descobre uma lenda sobre bruxas que assombram esse colégio interno que ela tá. E aí tem todo o desenrolar da história. Então fica aqui o troféu pai do ano para Bruce Campbell, que agora vai ter que ajudar a filha dele a superar os seus demônios internos e externos, né? Porque pelo que a gente tá vendo aqui, o bicho pega também pro lado de fora. Não é só apenas uma coisa, um problema psicológico da menina. É interessantinho, assim. Não é nada memorável. Você passa o tempo ali e se diverte. Passa o tempo e não passa raiva, como eu gosto de dizer. Aí, em 2010, a gente tem um filme que tem 2 nomes. Então, você pode encontrá-lo por O Labirinto de Melinda ou por O Misterioso Assassinato de uma Família. Esse segundo nome. Esse segundo nome é muito bom. É porque ele foi vendido como uma história real. Claro, né? E aí, algumas pessoas caíram nesse conto do vigário. Outras não. Já digo pra vocês que é uma grande farsa. Mas o que eles venderam aqui? Venderam a história de uma família que foi encontrada morta numa casa de campo em abril de 2010. Na verdade, se eu não me engano, até existe uma história assim, um crime assim. Ele foi inspirado numa história real, mas bem assim, entre aspas, com bastante Você aspas. lê a manchete e fala, nossa, vou fazer um filme sobre. Mas não que o filme seja o que aconteceu na casa, porque não é isso. É a ficção. E aí, as autoridades responsáveis pela investigação falaram que encontraram 37 horas de fitas, assim, VHS e tal. E aí, essas fitas foram compiladas e transformadas num filme. E aí, diz que o que você vai assistir é isso. É o filme que a polícia fez dessas fitas. Eu acho muito bom essa ideia, né? Porque não ia ter problema nenhum com... Nada. Juridicamente falando, zero. Não. Né? Zero. E aí você acompanha essas gravações. Você assiste, né? As gravações foram feitas por Christian e Julie, que investigavam uma lenda local sobre o fantasma de uma mulher chamada Melinda. E esse fantasma vagava por uma floresta. E aí, essas gravações mostram o que eles, que são irmãos, né, ali, o Christian e os irmãos dele, os últimos 5 dias da família, do dia 1 até o dia 5. No dia 5, eles foram encontrados mortos. Dá pra acreditar? Óbvio que não, né, gente? Mas, se você embarcar na história, talvez você se divirta. Ele é bem tenso, esse filme, eu gosto. Mas é. Se você contar pra alguém desavisado, assim, que acredita em qualquer coisa, pode ser que você tenha um grande date. Mandar pra alguém que acredita naqueles vídeos da cigarra tocando saxofone no... Sei lá, você marcou um date. E aí você fala, você acredita que meu tio, ele é da polícia? E aí ele, tem acesso a umas coisas. Ele achou a fita de não sei quem, não sei que lá, pipipi. Você quer ver? Nossa. Caminho para o sucesso. Não, você não acha que vai dar tudo certo na vida da pessoa, desse date? Com certeza. Porque se a pessoa caiu nessa... Se a pessoa caiu nessa, ela cai em qualquer coisa. Qualquer coisa. Então, assim, só vai, entendeu? Acredita que na tia, pode ser que você se saia bem nesse date aí. Ou a pessoa nunca mais queira olhar na sua cara. Pode ser. São riscos, né? Então, acho que você tem que arriscar. O importante é arriscar. Dani Taranha, inclusive, já fez 2 vezes isso. Deu certo, aquelas. Mentira, nunca fiz, mas poderia ter feito porque é uma baita ideia. Em 2011 saiu um filme que já falamos muito aqui, mas eu tenho que trazer, porque esse sim é o clássico da floresta. O Segredo da Cabana.
Eu não consigo entender quem diz que não gosta desse filme. Por quê, Rodrigo? Fale um pouco do Segredo da Cabana. Ele é muito divertido, ele é maluco e tem uma sacada genial sobre o nosso olhar e o nosso papel como espectadores de filmes de terror. Todos como é que diz? Os estereótipos estão ali. Você tem o atleta, a estudiosa, a sensual, o bobalhão, o sensato. E eles estão aonde? Numa cabana, que fica aonde? No meio de uma floresta. E eles encontram o quê? Uma coleção de objetos antigos e manuscritos. E eles fazem o quê? Despertam forças sinistras. E a partir daí, todos os grandes clichês de filmes de terror vocês vão vivenciar. É a construção de um filme de terror dentro de um filme de terror. É uma metalinguagem ali. Eu entendo quem não é muito fã de metalinguagem, porque tem que ser muito bem feito. E aqui eu acho que é muito bem feito. Eu acho engraçado que eles pegam, sei lá, tem o grandão atleta, ele é mais certinho. E aí tem o nerd, que é totalmente porra louca. Aí você tem a menina, que era mais donzela, é uma ninfomaníaca. A outra, que é mais sensual, sabe, cheia de não me toques. Assim. Eles misturam todos os estereótipos e aí você já vai pegando daí como o filme é divertido, assim, como eles sacaneiam tudo e todos do cinema de horror. E eu acho que nesse ano aí é um dos melhores filmes que eu vi dessa década. Assistam! No mesmo ano saiu uma adaptação do Stephen King chamada Saco de Ossos. Aqui, esse filme se divide em 2 episódios, né? Tudo isso para contar a história de um autor em luto. E aí você tem Mike, que é interpretado pelo Pierce Brosnan. Veja você, lembra dele? Pois é. Ele é o escritor que enfrenta a dor da perda da esposa grávida do filho do casal. Gente, que loucura. E aí, em busca de inspiração para o seu novo livro, ele decide passar uns dias em sua casa no lago, cercada por árvores. Fica ali num bosque. Eita! E aí, em meio a lembranças da falecida e eventos sobrenaturais, ele começa a investigar o passado dessa casa, para saber se é coisa da cabeça dele ou se tem coisa esquisita aí. Sendo do Stephen King, vocês já sabem o que esperar. É interessantinho. Agora a gente vai para 2016, que temos um filme chamado A Floresta Maldita. Filme que se passa no Japão. Japão que sabe fazer filme de floresta. Pois tem muitas lendas lá envolvendo o quê? Floresta. Vocês sabem disso. Aqui a gente tem uma mulher, que é a Sarah, que é uma jovem americana que quer encontrar a irmã dela, gêmea, a Jess, que desapareceu no Japão. E aí a última pista que ela tem leva ela até uma floresta, fica ali aos pés do Monte Fuji, que é aquela floresta que, além de ser belíssima, está associada a vários eventos sobrenaturais. Né? Também conhecida pelo singelo nome de A Floresta do Suicídio. Pois é, porque muita gente vai pra lá pra fazer o quê? Dar um fim na vida. Porque ela é muito grande, muito densa e fica meio afastada de tudo, né? E aí, todo mundo fala, querida, não entre aí. E ela fala, eu vou entrar porque eu quero achar minha irmã. E ela vai. Então ela tem ali um guia local, né, que dá uma ajudinha ali e tal. E começa a estudar um pouco sobre a floresta e ver o que vai acontecer. Conforme a noite chega, aquela linha ótima entre realidade e ilusão se torna cada vez mais tênue. E aí você tem os perigos da floresta e os perigos da sua mente, né? Os seus demônios interiores. Vou te dizer que gosto desse filme. Eu gosto também. Eu vi esse filme durante a pandemia, tinha empurrado ele... Né? Vou ver, uma hora eu vou ver. Aí peguei pra ver durante a pandemia, que tava vendo vários filmes de floresta, assim. E eu achei bem legalzinho, viu? Não é ruim não. Eu acho que vale a pena vocês procurarem. Vale a pena mesmo. E você passa o tempo e não passa raiva. É bem bom. Esse tá na Darkflix também. Entrou esses dias. Temos em 2021 um filme chamado Gaia, que conta a história de um guarda florestal, no caso, que ela é ferida durante uma missão de rotina e é salva por 2 sobreviventes que vivem na floresta. Então tem um cara com o filho dele, eles vivem na floresta.
Essa guarda florestal tava lá fazendo o rolê dela, sofreu ali um acidentezinho, e aí os caras, eles salvaram ela. Só que aí, o que parecia ser nossa, muito obrigada, vocês me salvaram. 10 de 10. Vou ligar para os meus colegas e vou embora daqui. Poderia ser isso, deveria ser isso. Mas, na verdade, ela percebe que esses 2 homens, eles têm uma devoção muito esquisita à natureza ali do local. E ela fala, mano, o que tá acontecendo aqui? Eles gostam demais dessa floresta. Tem alguma coisa muito errada nessa história. Tudo bem você ser fanático, mas jura que é isso? Né? Que coisa. E aí tem todo o desenrolar. É um filme interessantíssimo também, recomendo pra vocês. Os próximos 2 filmes, 3 na verdade, nós já falamos aqui, mas sempre bom repetir, relembrar, são mais recentes, tá? Em 2023 tivemos um filme do Shyamalan chamado Batem a Porta, filme que se passa numa floresta, quando um casal está com a sua filha ali numa cabana isolada na floresta, porque senão não tem filme. E aí eles estão lá felizes e contentes, passando ali uns dias, e chega um grupo de pessoas liderados ali pelo Dave Bautista, do completo Neida, colocam a família ali como reféns, né? E eles fazem uma pergunta maravilhosa, né? Coloca ali uma questão muito fácil de resolver. Vocês têm que escolher uma pessoa entre vocês para ser sacrificada, e isso vai evitar o apocalipse. Legal, bacana. Passa depois, tio. Você vai acreditar? Essa é a história do filme. E aí, quem não assistiu pode embarcar. Vou dizer pra vocês uma coisa. Apesar do Shyamalan desenhar isso aqui, porque eu acho que ele ficou meio irritado com as pessoas que não entendem os filmes dele, aí ele desenha. Ele tá com essa mania agora. Não precisava desenhar e legendar também, né? Apesar disso, que eu achei ruim ele ter feito, eu não acho um filme ruim. Eu gosto. Não, é um filme bem legal. Eu acho só que o final realmente dá uma cagada. Você fala, Shyamalan, amor, eu já entendi, gato. Não precisa. Esse filme ia ganhar muito se ele fosse mais ambíguo. Concordo com você. Mas não é ruim, acho que vocês podem assistir tranquilamente. É bem legal. Uma das poucas coisas legais que o Shyamalan fez nos últimos anos. Porque a gente sabe que o Shyamalan é complicado. E eu sou uma pessoa, eu assisto tudo que ele faz, que é pra falar com propriedade, bem ou mal. Mesmo falando mal, eu sou daquelas que gosta do Shyamalan. Eu quero que ele continue fazendo as esquisitices dele. Sempre vamos curtir, sempre vamos ver. Mesmo que seja ruim, ainda é divertido. Do ano passado, por exemplo. Que é uma bela bosta. Mas é tão absurdo que dá pra se entreter. Bom, vamos agora falar de um filme que saiu ano passado, que eu só assisti esse ano, nesse esquema de, tô empurrando com a barriga, sabe? Uhum. Chama Não Solte. O filme com a Halle Berry, sabe? Você assistiu esse filme, Rô? Assisti e odiei. Pois é. Conta a história de uma mulher que tem filhos gêmeos e ela é extremamente super protetora. Ela tá numa casa no meio do mato e ela fala, olha, gente, tem uma ameaça aí, né? E se vocês saírem daqui, vai dar treta. Esse mal, o mal. E tanto é que eles ficam amarrados com uma corda presa à casa, eles realizam rituais e tal. Tudo isso porque, segundo a mãe deles, existe uma entidade maligna, alguma coisa ali que fica no ambiente externo e que para manter eles salvos, eles têm que ficar desse jeito. Tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, mas aí um dos filhos dela, o Samuel é super obediente, tá? O Nolan é mais questionador e tal, não sei o quê. Aí o Nolan chega e fala, será-se que mamãe tá falando a verdade? O Samuel fica, será-se? Imagina, mamãe não ia mentir. Será-se? E começa essa coisa de questionar essa existência real desse mal que a mãe afirma desde sempre. Ela fala que ela vê manifestações sobrenaturais, ela vê sombras, vozes, mas só ela enxerga isso. Então o filho começa a desconfiar, que fala, o que tá acontecendo? E aí que vem todo o desenrolar da história. Eu não vou falar aqui o final, mas já adianto para vocês que sim, é aquela
velha história de será que ela tá falando a verdade ou será que é coisa da cabeça dela, pois Biruleibe? Tem um negócio que acontece ali no final que você fala, jura mesmo que você precisava fazer isso? Me incomoda. Ele poderia ter terminado de outro jeito. Você não acha também? É que eu não quero falar pra não dar spoiler. Ele vai ambíguo, vai, aí o diretor escolhe um caminho e esse caminho acaba sendo menos satisfatório, né? Eu acho que quando você deixa as coisas em aberto, a sua cabeça costuma construir cenários mais interessantes do que o que o cara resolve. Mas mesmo assim, eu acho que esse final, apesar da escolha que ele fez, também pode ter uma outra interpretação do tipo, será que o trauma que você passou na sua vida, você carrega ele adiante, sabe assim? Será que é possível você se livrar do mal que você sofreu? Também eu fiquei indo pra esse lado também. Mas mesmo assim não precisava. Não precisava. É isso que a gente quer dizer. E, antes de falar o último, que nós já falamos aqui também, mas eu vou repetir, pois achei maravilhoso. Falar da Darkflix Plus, porque você sabe que é o único serviço de streaming nacional focado em filmes e séries de terror, ficção científica e fantasia. Vários filmes que falamos aqui estão na Darkflix para fechar o mês de maio. Filmes incríveis que vão entrar. Dia 25, o Albergue 2. Dia 26, A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Também entra no dia 26, O Experimento Belk. Depois, Os Vampiros de Notre Dame. E aí, cara, tem também O Segredo do Lago Mungo, que esse aqui é famoso. É um dos últimos filmes que eu assisti que me deu medo. Esse aqui é pesadinho. Então deu uma sensação ruim. Esquisita, né? Ele entra dia 28 na Darkflix. E por aí vai, dia 29 entra Gritos Mortais, que é aquele filme do boneco do... Ai, como é que ele chama? James Wan. Do James Wan. Tem muita coisa legal, darkflixplus.com.br. Custa R$ 9,90 por mês. E você tem acesso a esse conteúdo, a esse catálogo gigante de filmes e séries de terror. Vai lá conferir também as redes sociais, porque eles sempre colocam as novidades. Avisam ali no Instagram o que tá chegando na plataforma. darkflixplus.com.br. Tem na Claro TV, tem por aplicativo. Você não vai ficar sem, queridos. Sem você não fica. E a gente encerra com um filme que saiu ano passado e que é um dos meus preferidos do ano passado. Tá no meu top 10. Chama Daddy's Head. Filmaço. A cabeça do papai. Aqui a gente tem uma madrasta e o seu enteado que estão passando pelo luto. Morreu o pai do menino. A mãe já tinha ido de base também. Então, ficou só a madrasta e o menino. Ela tem que fazer uma escolha. Ela coloca o menino para adoção ou ela adota o menino? O menino não vai com a cara dela. E agora que o pai morreu, então, misericórdia. Os dois são obrigados a viverem juntos numa casa, numa floresta. E nessa relação que já não é boa, no meio desse luto que tá pior ainda, e o menino começa, passando ali pela floresta e tal, ele começa a achar que ele tá vendo uma criatura que é bem parecida com o pai dele. E aí tem todo o desenrolar da história. E aí quando você pensa que você não pode tomar susto, quando você pensa que vai ser mais um filme, sei lá, de terror psicológico, rapaz, aparece um negócio ali, misericórdia. Um filme de terror terapia? Terror terapia, não. Também é terror terapia, é bastante terror terapia. Mas é um negócio que você não tá esperando, isso eu garanto pra vocês. Não está. Você não imagina. Surpresa. Eu fiquei com a mão na teta, eu fiz mentira que vai pra esse lado. Não esperava, fiquei passada. É um filmaço. Procurem Daddy's Head, deem uns pulos de vocês aí, porque ele é da Shudder. Cara, que doideira. Aí, aproveitando que a gente estava falando de floresta e luto, eu queria recomendar um quadrinho. Tem um gibi que saiu pela Darkside, chama-se A Floresta, que é de um autor que eu gosto pra cacete, que é o Tomasotti. Ele faz quadros de uma página só, e ele tem uma técnica de esculpir na madeira, sabe? É genial, o trabalho do cara é muito bonito. E ele fez esse quadrinho, que é sobre um garoto que sai de um velório na casa dele ali, e vai caminhar pela floresta que tem aos fundos, né, da casa ali onde ele mora. E aí ele vai passando
por encontrando coisas e criaturas e pessoas ali nessa floresta que vão levando ele por uma jornada meio obscura, assim. Ele é um quadrinho mudo, com quadros de uma página, todos eles, assim. E é uma baita de uma HQ. Olha. A Darkseid lançou três obras desse cara aqui. Eu gostaria que saísse uma por ano, assim, porque é muito bom. Maravilhoso, fica essa dica pra vocês também. O Abominável é muito completo, né? A gente traz filme, traz série, traz gibi, traz HQ. Traz baralho de suruba. A gente traz Baralho muita de coisa. Uma novidade atrás da outra. Olha, cada plot twist, hein? Vixe Maria. Semana que vem tem mais. Um beijo pra vocês. Beijo, Rô. Beijo. Abominável Podcast. Siga-nos no Instagram, @Abominável Podcast.